casinha, né, do seu Afonso que abriram a porta. Eu vou ler aqui a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 e 12, que diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E o pai repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali gastou toda a sua fazenda, vivendo de maneira errada. Eu quero que você abaixe a sua cabeça para nós orarmos. Deus, no nome do Senhor Jesus, obrigado pela vida de cada um que aqui está, Pai. Obrigado, Senhor amado, porque cada um está emprestando o seu ouvido para ouvir a Tua palavra. Fala com cada um, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou contar uma história primeiro. Vocês estão vendo aqui nesta sala alguns quadros, não estão vendo? Nós temos aqui um quadro bonito do casal, né, que é um banner, 50 anos de união, né? É o casamento da irmã Marinha. E ali nós temos outro quadro, o seu Afonso também, bigodinho, abençoado, não é verdade? E aqui nós temos o outro quadro, todos estão vendo? Parece que é um urso ali, não é? Tem uma cachoeira. Eu vou contar uma história rapidamente. Havia um homem, foi uma história real, irmãos. Era um homem muito rico que morou na Alemanha. E no ano de 1939, começou a Grande Guerra Mundial. E esse homem, ele tinha quadros que valiam milhões. Eram quadros que valiam muito dinheiro. E esse homem, ele tinha um filho novo. E o filho dele foi alistado para a guerra. Ele teve que lutar lá na guerra, na Alemanha. Sabe o que aconteceu, irmãos? Aquele jovem, ele lutou e de repente ele estava com mais ou menos uns 15, 16 rapazes e eles estavam encurralados. E aí o filho daquele rico, ele teve uma ideia. Olha, eu tenho uma ideia. Eu vou pegar a arma, eu vou sair em direção dos soldados, dos nossos inimigos, e eu vou sair atirando para o alto. Mas só que vai ter um problema, porque quando eu fizer isso, eu vou ser morto. Mas vocês vão aproveitar e vão correr. Vocês vão fugir. Aí, aquele jovem, todos aceitaram a ideia. Ele pegou a arma, levantou para o alto e saiu atirando. E aí ele foi morto. Mas os amigos dele conseguiram fugir. E os amigos dele pegaram o retratinho dele, né, o retrato quando eles se alistaram para lutar na guerra. Eles voltaram para a Alemanha e procuraram um artista e falaram: olha, nós queremos que o senhor faça um quadro grande. Aí o artista fez um quadro grande e todos aqueles jovens foram até a casa do pai daquele rapaz e falaram: olha, seu fulano de tal, está aqui o quadro do teu filho. Graças ao sacrifício do teu filho, graças à morte do teu filho, nós estamos aqui vivos. E nós queremos dar esse retrato do teu filho como lembrança. E aquele pai, ele chorou muito, porque ele amava muito, ele era muito rico, a fortuna dele ficaria com aquele rapaz. E aí, irmãos, aquele pai colocou o quadro do filho na parede junto com os demais quadros que valiam muito dinheiro. E todos os dias aquele pai, ele sentava ali, ele não olhava para os outros quadros, ele olhava só para o quadro do filho e ele chorava. E ele falou assim: olha, eu estou para morrer, eu vou fazer um testamento. E todos os meus quadros, que valem milhões, inclusive o quadro do filho, do meu filho, eu quero que seja leiloado e todo o dinheiro vai ficar para o governo da Alemanha. E aí, irmãos, ele morreu. Ele morreu e foi lá
para o leilão. Quadros que valiam milhões. Reuniu pessoas do mundo inteiro, pessoas que tinham muito dinheiro. E aí começou aí o leiloeiro falou, olha, nós iremos começar o leilão pelo quadro do filho, que era o filho do dono desses quadros. Aí ele falou assim, ó, vamos abrir aqui o leilão com lance de 100 mil reais. Ninguém levantou a mão. Aí ele falou 50 mil reais. Ninguém levantou a mão. Aí ele falou 10 mil reais. Ninguém. Aí ele falou, olha, 5 mil reais. Aí as pessoas falaram, nós não viemos aqui por causa dessa porcaria não. Né? Vê se alguém compra logo essa porcaria aí do quadro do filho. Porque nós viemos aqui por causa dos outros quadros lindos, maravilhosos e que valem milhões. Aí de repente ele falou, olha, então o último lance, 10 reais. Aí um senhorzinho levantou a mão e ele falou, eu quero o quadro. Aí ele pegou o dinheiro, entregou o dinheiro e ele falou, olha, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu era o jardineiro do dono de todos esses quadros. E o quadro que ele mais amava era o quadro do filho. Aí todo mundo, tá bom, seu velho gagá, pega o seu quadro e vai embora. Aí o leiloeiro, ele falou assim, ele pegou o martelo dele e bateu. Acabou o leilão. Mas pera um pouquinho, como acabou o leilão? Você vendeu o primeiro quadro? Acontece o seguinte, o senhor, o dono dos quadros, ele colocou no testamento que a pessoa que comprasse o quadro do filho, não importava o valor que pagasse, ele levaria todos os demais quadros. Então eu quero dizer para vocês, né, foi assim que Jesus Cristo fez. Ele morreu há 2000 anos atrás por mim e por você. E eu quero dizer para você que ele não quer dar apenas uma coisinha para você. Ele quer dar muitas coisas para você. Ele quer te dar saúde, ele quer te dar alegria, ele quer te dar paz, ele quer abençoar o teu casamento, ele quer abençoar os teus filhos, ele quer abençoar as tuas filhas. Ele fez tudo isso por você. Então eu tenho uma coisa para dizer para você. Se nesta noite alguém levar o filho, vai estar levando tudo. Então você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Se você levar o filho hoje, se você sair daqui levando o filho, levando Jesus, pode ter certeza que um dia você vai morar no céu. Um dia você vai morar no céu com os anjos, com Jesus. Eu vou morar lá no céu com a irmã Mariinha. Nós temos convicção, todos nós sabemos aqui, com todas as suas falhas e com todos os seus defeitos, a matriarca, né, de todos vocês aqui, que era a vovó Ponina, ela servia ao Senhor Jesus. Ainda que não podia ir até a igreja, ainda que tinha todas as dificuldades, mas é do nosso conhecimento que ela pegava o seu radinho, né, e te ligava ali no programa do Davi Miranda, Voz da Libertação, mesmo com suas falhas, mesmo com seus defeitos, eu tenho certeza que um dia eu irei encontrá-la lá, porque um dia também a irmã Ponina, ela resolveu receber o filho. E por ter recebido o filho, ela recebeu todo o pacote, né? Então, fica essa palavrinha, mas eu quero falar mais alguma coisa, rapidamente. Tem uma outra história também. Essa outra história era de um homem que cuidava da linha do trem. Esse homem era um homem, todos aqui sabem que é o trem, não sabe? Onde ele trabalhava, tem alguns lugares que, principalmente lá nos Estados Unidos, que a ponte, ela não fica totalmente, toda hora a ponte fica ali, uma parte encontrando com a outra. Tem um momento que a ponte se levanta, né, por algum objetivo. E a história conta que esse homem, ele ficava atento, porque quando os trens vinham, ele tinha a responsabilidade de baixar a ponte
para que o trem passasse ali. E ali naquele trem, gente, tinha pessoas de todas as qualidades. Tinha pessoa boa, tinha pessoa ruim, tinha pessoa que bebia, tinha pessoa que traía a esposa, que traía o esposo, tinha pessoa que cometia todo tipo de erro dentro daquele trem. Mas dentro daquele trem também tinha pessoa que amava Deus, tinha pessoas religiosas. E aí a história diz que um determinado dia aquele homem, ele tinha um filhinho, e o filho dele era muito pequeno, e ele gostava muito do filho dele. Ele amava o filho dele demais, mas demais mesmo. E o filho dele gostava de, no momento que o trem não estava passando, o filho dele andava ali na linha do trem. Só que um determinado dia, quando o trem estava para passar, a ponte estava levantada. E o homem tinha que acionar uma alavanca para que a ponte abaixasse e o trem pudesse passar. E aí o trem apareceu de longe, estava vindo. E o filho dele era uma criancinha de 5, 6, 7 anos aproximadamente. O filho dele ele estava andando ali na linha do trem. E de repente, o filho dele caiu no lugar onde a ponte, a ponte estava em pé, onde a ponte iria baixar para o trem passar em cima. Gente, faltava pouquinho tempo para que o trem chegasse. Aí o pai viu. Na hora que o filho dele caiu, lá onde a ponte seria abaixada, o pai viu. E aí o pai entrou em desespero, ele começou a chorar, ele ficou preocupado, ele ficou angustiado. Aí o pai ficou pensando, o que eu faço? Tenho meu filho, ele é o único filho, eu gosto dele, eu amo meu filho, mas está vindo um trem ali com milhares de pessoas. E se eu não abaixar a ponte, o que é que vai acontecer? Todas as milhares de pessoas, elas irão morrer. Aí, gente, ele tomou a decisão mais difícil da vida dele. Ele pegou a alavanca, abaixou a alavanca e a ponte desceu. E o trem passou. Mas, infelizmente, o filho dele morreu. Milhares de pessoas foram salvas. Mas uma única pessoa teve que morrer. E ele gostava tanto daquele filho. Mas ele pensou, esse é o meu serviço. Eu amo muito meu filho. Eu amo também todas essas pessoas. Foi assim que aconteceu com Deus. Deus, ele tem um único filho. E há 2000 anos atrás, ele poderia matar todos nós. Ele poderia deixar todos nós aqui morrermos, irmos direitinho para o inferno. Mas ele falou, eu vou mandar o meu filho. Eu gosto do meu filho, eu amo meu filho, eu tenho um carinho especial pelo meu filho, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Mas ele vai ser esbofeteado, vão escarrar nele, vão chicotear ele, vão machucar ele, mas depois, através da morte dele, milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas serão salvas. Então, eu quero dizer para você que através da morte de Jesus Cristo na cruz, você pode comparar a morte de Jesus com a morte daquele rapazinho. O filho daquele funcionário morreu, mas graças a Deus, centenas de pessoas conseguiram passar pelo trem, foram viver as suas vidas. Mas tem uma coisa, gente. Aquele funcionário, ele ficou feliz porque muitas pessoas não morreram naquele dia. Naquele dia não morreram. E o filho dele morreu. Mas será que aquelas pessoas, elas se encontraram com Deus? Elas aceitaram Jesus? Então fica esse apelo aqui, nesta noite, Jesus morreu por mim e por você. E para concluir, a Bíblia diz aí eu acabei de ler a história do filho pródigo. Haviam 2 rapazes, filhos de um fazendeiro. Esse fazendeiro, ele representa Deus.
E na casa desse fazendeiro, gente, tinha tudo. Não é difícil falar de fazenda para vocês. Não é difícil falar que na casa desse fazendeiro tinha gado, tinha porco, tinha ovelha, coisa que nós não temos aqui, tinha camelo, tinha plantação. Eu quero dizer para vocês que servir a Jesus é ser filho desse fazendeiro. E eu quero dizer para vocês, não é ser filho do fazendeiro Joaquim e nem ser filho do fazendeiro, o esposo da irmã Polina, que faleceu, seu Joaquim também, Afonso, não é ser filho deles, não. E nem ser filho dos fazendeiros ricos, é ser filho do fazendeiro Deus. Eu quero dizer que quando você serve a Deus, Ele tem uma bandeja para vocês. Ele tem coisas lindas e maravilhosas. Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci. Então, gente, daqui a pouquinho nós iremos descer a sepultura. Né? Quantos aqui neste lugar já morreram? Né? Quantos nós conhecemos aqui? Nosso amigo Carrapicho, né? Eu vim aqui há 13 anos atrás, encontrei com ele aqui e ele estava batendo um boi. E aí quando o tempo se passou, aí falaram lá em São Paulo, o Carrapicho morreu. Ele não era meu amigo, ele era conhecido. Mas no meu coração ele chegou a se entristecer, porque eu sabia que ele era da família, que ele era chegado. Então é assim, gente. Hoje nós estamos aqui. Né? Nós também tivemos o jovem, né? Sobrinho da minha sogra, o Eric, um rapaz jovem também. Quantos anos o Eric tinha? 30 anos? 24? Com 24 anos, ele desceu à sepultura. Jovem demais, gente. Então, hoje à noite, de fazermos uma aliança com Deus. O fazendeiro está aqui, né? Mas nós tivemos um dos dois filhos, ele falou, pai, eu não quero mais ficar na tua fazenda, eu não quero mais te servir, eu quero que o senhor nem morreu, e eu quero a parte da fazenda que me pertence. E aquele jovem, o pai era tão bondoso, falou, tudo bem filho, tudo que tem aqui é teu, mas já que você quer, eu nem morri ainda, né, e você quer parte da fazenda, eu vou te dar. Aquele jovem, ele não queria mais servir a Deus. Gente, é tão bom servir a Deus. Né? Nós temos aqui jovens, né? Como a Maraia ali. Maraia, a jovenzinha linda que canta com as crianças da igreja. Temos a Laís também, é uma criancinha. Temos o Lucas Germano, está ali, né? É um jovem. Temos o meu filho também, está ali, Pedro Henrique. Né? Eu comecei a servir a Deus com 19 anos de idade. Fumava 2 maços de cigarro por dia. Ia para a praia todo final de semana. Todos os feriados ia para a praia, soltava balão, andava no meio das farras, andava nos sambas, nos pagodes. Mas no ano de 1992 eu entreguei a minha vida para Jesus. Então, fica esse apelo. Você pode nesta noite não tomar a decisão aqui, não se preocupa. Mas essa mensagem aqui do filho, do quadro do filho e do filho que morreu quando o trem passou por cima, que ela fique gravada no teu coração. Né? Que quem sabe até o dia 31 de dezembro você fala, olha, eu tomei a decisão. Ninguém está vendo, mas eu vou servir a Jesus Cristo. Eu agradeço aí com a oportunidade e aplaudo.